Eu acredito que todo mundo já se perguntou, quem estudou um pouquinho sobre maçonaria, sobre a origem da maçonaria, porque se a maçonaria surgiu da época das construções das catedrais, logo, em algum momento dessa história, a maçonaria e a igreja tinham uma relação interessante, amistosa. Afinal de contas, como é que eu vou construir uma igreja para uma instituição e eu não sou amigo dessa instituição, digamos assim, né? Então, fica meio complicado você pensar, né? Pô, da onde que veio essa briga? Como que essa briga surgiu? Por que que ela surgiu? Enfim, todas essas questões. E também tem um outro ponto que tem muitos irmãos maçons aqui no Brasil, e não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eles vivem essa contradição, digamos assim, né? Porque são maçons e são maçons e são católicos ao mesmo tempo. Isso é muito comum no Brasil inteiro, acredito, e fora do Brasil também, de acordo com as pesquisas que eu fui levado a fazer por conta desse artigo. Então, aí a gente, aproveitando um pouquinho essa data, né, da escolha do Leão XIV como novo Papa, eu resolvi trazer esse conteúdo. Se a gente vê todas aquelas catedrais, por exemplo, tem a Catedral de Notre Dame de Chartres, na França, que foi uma construção que começou em 1145. A Catedral de Colônia, na Alemanha, que começou em 1248. Tem várias catedrais ali pela Europa, e elas foram, sim, de fato, construídas por maçons, né, por maçons operativos. Então, eram projetos assim que eram construídos ao longo de muitos anos. Não era uma coisa que você começava a construção e terminava dali a um ano. Então, o que acontecia? Naquela época, os maçons, né, a maçonaria operativa, digamos assim, ainda não tinha esse contexto filosófico tão aguçado como a gente tem hoje em dia. Mas o que aquela maçonaria fazia, de fato? Eram homens que se reuniam nas obras, né? Eram maçons livres, eram uma das poucas classes que podia viajar ali de cidade em cidade, e eles detinham um segredo que era o segredo da arte da maçonaria, da arte do trabalhar a pedra, né? De trabalhar a pedra. Então, o que acontece nessa questão? Você tinha esse grupo que de fato tinha esse segredo de talhar a pedra, trabalhar a pedra, e isso era um segredo que valia dinheiro, era econômico, né? Você não podia sair ensinando para todo mundo como que se talhava a pedra, porque você perderia a sua importância no mercado. Fruto disso, alguns maçons daquela época, né, vamos chamar de maçons operativos, eles se reuniam e meio que, onde tinha uma obra, eles iam para aquela obra, e lá eles fundavam, entre aspas, um alojamento, que aí vem a palavra loja, né? A palavra loja maçônica que a gente tem hoje vem de alojamento. Aqui eu estou dando só um preâmbulo para quem ainda não conhece muito sobre a história da maçonaria, tá certo? Então, naquela época, surge também alguns costumes que a maçonaria segue até hoje, né? Hoje em dia a gente tem duas principais correntes sobre a origem da maçonaria moderna. A gente tem duas principais correntes, uma que fala que a maçonaria moderna ela nasce inspirada naquela maçonaria operativa, mas ela não é uma continuação da mesma, ela tem um nascimento separado, digamos assim, da maçonaria. E também temos uma outra corrente que fala que não, que a maçonaria atual ela é uma continuação da maçonaria dos operativos, que deixam de ter tanta importância assim, mas eles perdem a sua importância econômica, e aí numa forma de se manterem relevantes, de manter a instituição aberta, digamos assim, eles acabam criando esse contexto filosófico. De qualquer maneira, seja de um jeito ou seja de outro, nessa época da maçonaria dos operativos, surgem alguns costumes que a gente mantém até hoje dentro da maçonaria. Por exemplo, o hábito de registrar todas as reuniões em atas, né? Os operativos já registravam as coisas em atas, a figura do tesoureiro e também a figura de um mestre maçom. Isso já existia daquela época, na época dos operativos.
Só que esse mestre maçom, ele não tinha a carga, digamos assim, de somente controlar aquele grupo. Não, ele também controlava os aspectos técnicos daquela construção. Então, o mestre maçom, ele era o prático, digamos assim, né? Porque naquela época não tinha a faculdade de engenharia, eles aprendiam na prática. Então, o mestre maçom era aquele que conseguia ter enxergar todos os cantos daquela construção e colocar tecnicamente ali naquele ambiente, naquele objetivo que eles precisavam cumprir. Então, era o mestre maçom que cuidava. Ah, não, ó, o fulano tá talhando tal pedra, essa pedra aqui vai ser colocado nessa coluna, e por aí vai. É óbvio que as catedrais, como eram obras faraônicas, digamos assim, para a época, né, eram obras grandes, é óbvio que aquela galera ficava bastante tempo ali. Então acabava criando-se laços de amizade, acabava criando-se laços de irmandade que iam muito além daquilo do dia a dia, de uma amizade de trabalho do dia a dia. Até porque eles moravam na construção, sobretudo esses que viajavam bastante, né? Não é 100% dos trabalhadores que eram, de fato, livres, digamos assim. Há registros de catedrais, por exemplo, que as pessoas foram convocadas a trabalhar. As pessoas do feudo ali foram convocadas a trabalhar. Né? Não de uma maneira querendo ou não querendo. Tinha que ir lá trabalhar. Mas, geralmente, esses tipos de trabalhos eram trabalhos mais pesados, trabalhos mais brutos. Os trabalhos mais elaborados, o talhar a pedra, o adornar a pedra e colocar ela nos lugares certos, eram ali dos companheiros e dos mestres maçons daquela época, tá certo? Então, como eu falei, não é loucura a gente pensar que naquela época a igreja e a maçonaria se davam super bem. E, obviamente, eles se davam bem. Né? A igreja dependia da construção dos maçons para formar aquelas catedrais maravilhosas que tem na Europa até hoje.